E bora lá, bora. Pega papel e caneta, caderninho, seu caderninho e caneta aí. E bora falar de transformação, de como transformar essa culpa em leveza. E aí eu quero que agora eu vou fazer um questionamento para você, que é pelo que você mais se sente culpada no relacionamento. Porque no fundo, anota essa frase aí, a culpa é a crença de que você pode resolver o problema do outro. E aí a gente se sente culpada, não devia ter falado isso. Mas também, por que eu ainda tô com ele? Às vezes quando vocês têm uma discussão, você fala assim, por que eu resolvi dar uma chance pra ele? O que eu ainda tô fazendo com esse ser humano aqui? Ou vocês brigaram feio, e você fala assim, mas eu também exagerei. Como é que ele vai voltar? Como é que ele vai me ligar, vir atrás de mim depois de tudo que eu fiz? Eu só faço merda. Ou se eu não tivesse isso, eu pensava acontecer muito comigo. O meu era muito ciumento, aí a gente saía, ficava assim, ele era muito inseguro e tal, e aí a gente saía e dava crise de ciúme, porque eu tava olhando pra alguém, não sei o quê. E aí eu chegava no nível de ficar, ai meu Deus, mas se eu também não tivesse olhado pro cara tal, isso não teria acontecido, a gente não tinha discutido, nada disso tinha acontecido. Por que que eu fui inventar de voltar com ele? Por que que eu não falei antes isso pra ele? Gente, qualquer vírgula para mulheres que se identificam comigo, que ou já amaram errado ou ainda amam de forma errada, que é de forma que te faça mal. Qualquer motivo, qualquer situação, qualquer vírgula é motivo para você se sentir culpada. E o que é se sentir culpada, gente? É se sentir responsável pelo que está acontecendo. Então, avalia seu relacionamento, avalia os relacionamentos que você teve antes, inclusive, e vê se você costumava ter essas ideias. Do tipo, o que eu fiz de errado, mas eu também exagerei, mas eu também não falei o que eu devia ter falado. Se você faz, você se sente culpada. Se você deixa de fazer, você também se sente culpada. E quanto maior a culpa, anota isso aí, quanto maior a culpa que você vai sentindo ao longo das situações, tipo, todo dia, não devia ter bebido, não devia ter passado do limite, não devia ter ligado pra ele e falado que eu tava com ciúme, eu não devia ter, não, eu devia ter ligado pra ver onde que ele tava, eu não devia, é esse conflito, parece que são duas vozes, parece não, são duas vozes dentro de você, falando o que você devia fazer, mas que você tava errada por ter feito, enfim, é uma loucura, mano. E se você quer ficar doida, vá por esse caminho, de se sentir culpada com facilidade. Tá, Marcela, mas o que faz eu me sentir tão culpada assim? E por que é tão ruim eu me sentir tão culpada assim? Porque, gente, a culpa, tem uma frase que diz assim, que a ajuda é o lado ensolarado do controle. Que a pessoa que ajuda demais, que tá ali disponível demais, na verdade ela tá querendo que saia do jeito dela, ela não tá querendo perder o outro, ela tá querendo ter a pessoa ali perto dela, aquela pessoa que ajuda demais. Então tem essa frase, eu não sei de quem que é que a ajuda é o lado ensolarado do controle, porque a ajuda é bom, né? Eu sou uma pessoa que ajuda muito, todo mundo pode contar comigo e tal. Mas aí falando de culpa, eu digo isso, boa noite, boa tarde, Mi. É eu que falo isso, a culpa, ela é o lado nublado do controle. Porque quando você se sente culpada, é porque no fundo você acha que você tem controle de alguma situação. Você sente que você, se tivesse feito diferente, as coisas aconteceriam diferente. A briga não teria sido tão feia, vocês não teriam discutido tanto. Você não estaria passando por isso, nem ele. Então, anota essa frase aí, a culpa é o lado nublado do controle, porque culpa não é bom. Se sentir culpada não é bom. Você pode se sentir responsável. A culpa, aí tá. Marcela, culpa. E se tratando de, por exemplo, um aspecto aí, viajando um pouco na maionese, gente, só pra dizer, quando que a culpa é boa, Marcela? Pelo menos na minha opinião. A culpa é boa quando eu tenho uma visão espiritual da coisa e aí eu me sinto culpada e por isso eu quero minha redenção. Eu quero, meu Deus, não devia ter feito tal coisa e tudo, perdão. E aí eu me torno uma pessoa melhor. Depois que eu só apenas por ter sentido culpa por alguma coisa. Beleza, nesse ponto até que rola. Mas minha filha, num relacionamento, a culpa não vai te levar a lugar nenhum.
Pelo contrário, a culpa vai fazer você ficar pior ainda. A culpa vai fazer você ficar tentando do jeito errado. E esse é o maior erro que as mulheres cometem. Se sentirem culpadas demais e por isso elas ficam tentando resolver o problema do jeito errado. Aí você sente culpa pela relação tá ruim, tá uma bosta, e aí você faz mais ainda por ele. Você sente culpa por ter passado dos limites naquela conversa com ele, e aí você implora perdão toda vez. Você sente culpa porque ele saiu de casa e não sei o quê, e aí você fica muito mal, se sentindo uma bosta. Quando ele volta, você pede 1000 desculpas. Meu amor, a culpa num relacionamento, ela não te leva a lugar nenhum. Marcela, mas como assim? O que te leva a algum lugar se chama responsabilidade. E por que que você sente culpa, então? Porque no fundo você acha que você tem controle da situação e você não tem, gente. Quantas vezes eu me sentia mal, culpa? Vai anotando aí essas sacadas que eu vou dando. A culpa esconde uma dependência que você tem do outro. Culpa demais. Quando você se sente muito culpada, no fundo você está dependente desse relacionamento daquela pessoa. Não é normal. Não, anota aí, num relacionamento saudável, não é normal a mulher se sentir extremamente culpada por tudo. Num relacionamento saudável, não é normal a mulher se sentir culpada por praticamente tudo. Por quê? Porque ela entende que existe responsabilidade que é metade dela e metade dele. Porque no relacionamento saudável, a mulher, ela entende que independente do que exatamente aconteceu, existem coisas que não estão no controle dela. E quando num relacionamento saudável, essa mulher não fica louca, se sentindo culpada por tudo, a relação é muito mais equilibrada. Aí vocês podem até me falar, como a Karina falou, às vezes nem tem culpa de nada, mas ele acaba te convencendo de que você é culpada. Pois é. Aí ele vira pra você e fala assim, você me tira do sério. Porque se você não tivesse feito aquilo, nada disso estaria acontecendo. Porque ninguém te aguenta também, só eu que te aguento. Você me faz passar dos limites. Porque você é teimosa, porque é tudo culpa sua. Porque você é isso, aquilo outro. E aí, muitas vezes, a mulher vai se perdendo nisso aí. E um relacionamento, isso é característico de um relacionamento tóxico, por quê? Porque, desculpa, meu amor, mas relacionamento saudável, as pessoas pelo menos não tem que... Óbvio que tem discussão, óbvio que a pessoa uma hora ou outra vai querer ser dona da razão, óbvio que vai querer mostrar que eu tô certo, outro tá errado, isso acontece até em relações saudáveis e tudo, vez ou outra, mas, o ponto principal é, eu gosto de sempre dar esse exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa para ilustrar isso. Cadê? Eu gosto de sempre... Gente, desculpa os exemplos aqui, os meus personagens. Peraí. Aqui, ó. Homem, mulher. Homem, mulher. Geralmente, a regra, o que acontece a maior parte das vezes num relacionamento tóxico e abusivo, esse homem e essa mulher ficam brigando e o problema tá no meio. Então, briga daqui, você briga de lá e o problema tá no meio entre vocês. Então, vocês brigam pelo ciúme, vocês brigam por diabo a quatro, qualquer coisa. Vocês se acusam e fica aquela confusão. O problema tá ali entre vocês. Não tem confiança, não tem paciência e acusa daqui, acusa dali, tá ali, beleza. Aí, um relacionamento saudável, o problema ele some? Não, não some. Ele só vai mudar de lugar. Fica homem e mulher aqui. Às vezes estressa, às vezes discorda, sim, isso é normal. Mas o problema não está mais entre eles. Então eles ficam ilustrando aqui, lado a lado, para conversar e resolver juntos um problema. Então eles
por mais estresse que tenha e tudo, mas geralmente a regra deles é buscar resolver, entrar num consenso. E culpando o outro, acusando o outro, isso não resolve nada. Isso, na verdade, é um jogo emocional quando você quer provar que tem razão, que está certo. E num relacionamento tóxico, até mesmo abusivo, muitas vezes essa pessoa tem necessidade de provar que você está errada, que você é pior, que você faz errado, que você sempre erra, que você é culpada e tudo. Temos que ter cuidado, porque eu, inclusive, não percebia isso de forma no início do relacionamento, que era muito sutil. Ai, por que você não me atendeu? Ai, porque você também me irrita, viu? Aí me mandava um WhatsApp. Mas você também me irrita, viu? Você sabe que eu não gosto disso, pra que você vai e faz? E aí eu começava a me enquadrar naquele jeito dele, naquele relacionamento, porque realmente, quando aconteciam situações que desagradavam ele, o que eu fazia? Eu me sentia culpada, eu falava, puta merda. E o que é comum nesse caso, as mulheres, acontecer com as mulheres? Elas vão entendendo tanto o outro e esquecem de entender a si mesmo, vão deixando de se reconhecer. Então você vai fazendo tudo em função de agradar, de não estressar o outro, de não, sabe, levar dor de cabeça e tudo, que acaba acontecendo isso, mas que, enfim, você vai entendendo muito sobre o outro e muito pouco de você. Então a culpa, mesmo quando o outro me faz eu me sentir culpada, eu permito que isso aconteça. Porque eu vou entrando nisso sem perceber, gente. Isso é por isso que falta discernimento nas mulheres. E o que faz eu sem querer permitir que o outro faça eu acreditar que ele tá certo. É minha insegurança, várias coisas que a gente falou essa semana aqui nas lives. Minha insegurança, minha carência, meu medo de ficar sozinha, de não ser amada e tudo. Aí você vai, a visão dele passa a ser o seu mundo. Você já vai desacreditando no que você percebe. Você vai desacreditando no que você acredita ou acreditava antes de estar com esse ser humano. E aí você resolve dar razão para ele. Você é a mulher que se sente muito culpada é aquela que começa uma conversa sabendo que ela tá muito chateada com alguma coisa que ele fez, que tem sentido, ela tá chateada com aquilo, mas termina a conversa pedindo desculpa, ou termina a conversa falando, ai, tá bom, vamos deixar pra lá, beleza, tudo certo, esquece e tal. Então, ao longo da conversa, a mulher que constantemente se sente culpada, ela consegue até, tipo assim, ai, às vezes não precisa ser nem pedir desculpa, mas você toca um foda-se assim, fala, ai, tá bom, deixa pra lá, tipo, não é nada demais. Você diminui a realidade da situação. Às vezes ele fez uma coisa muito grave, mas ele, com as palavras dele, com o jeitinho dele, vai mostrando que você colaborou para isso acontecer. E aí, gente, eu não sei você, mas eu me sentia muito responsável pela felicidade ou pela infelicidade do outro. Eu pensava assim, meu Deus, mas... E tinha vezes que eu queria terminar, porque eu não estava feliz naquele namoro. A gente terminava, do nada, ele também por qualquer coisa terminava. E aí eu queria terminar. E eu pensava o tanto que ele ia sofrer. Ou eu queria sair com as minhas amigas para lanchar, para fazer alguma coisa, e eu pensava o tanto que isso ia irritar ele, e eu não queria. Então a culpa, ela faz você se sentir responsável pela felicidade ou infelicidade do outro. Isso é uma merda. Isso é uma mentira, meu amor. Assim como ele não é responsável pela sua felicidade, você também não é responsável pela felicidade dele. Anota essa frase aí. Assim como eu não sou responsável pela felicidade dele, ele também não é responsável pela minha. Então, entenda, a culpa, ela vai te fazendo ir pro fundo do poço, gente. Se liberta disso. A gente precisa se libertar da culpa. Aí você pensa assim, não, mas para a relação dar certo, sempre
existe dentro de você uma sensação de que existe algo que eu possa fazer para isso dar certo. Existe algo que eu posso fazer para isso dar certo. Existe algo que eu posso fazer para isso dar certo. Independente de como o João, o seu parceiro aí é. Você sempre tem aquele negócio. Existe algo que eu posso fazer para ele mudar. Existe algo que eu posso fazer para a gente dar certo. Mas existe algo, não, dá para ele mudar. É possível. É não sei o quê. Aí você fica nessa. Sabe o que a culpa traz junto dela? Uma sensação constante de fracasso, de que você não conseguiu, de que você não foi capaz. Por que, meu amor? Culpa, responsabilidade, você se sentir responsável pela felicidade do outro e fracasso, tá tudo mesma bosta. É tudo mesma coisa. Se eu acho que eu sou responsável pela felicidade do outro, pelo bem-estar do outro e tudo, se ele tá bem, se ele tá mal, o que quer que seja, então eu me sinto responsável por isso. Aí eu me sinto culpada quando o outro não tá bem, quando o nosso relacionamento não tá bem. E isso me faz sentir fracassada. Porra, não deu certo, não consegui, tá vendo? Eu li o exemplo aqui ontem, a mulher no primeiro encontro com o cara, ela ficou mal porque o carro dela era feio, era velho. E aí ela, almoçando ali com ele, viu que ele estava meio frio, meio sem graça e tal. Ela já pensou, não, é comigo, vou ficar na minha, deixar ele à vontade, porque é alguma coisa ali comigo. Não é, velho. A gente tem que mudar, virar a chave dentro da gente. Vira essa chave da culpa. Vira essa chave de que, ai meu Deus, se tá bom é graças a mim, se tá ruim é porque eu não encontrei. Se tá bom. E as mulheres que se sentem muito culpadas, gente, também são aquelas mulheres que precisam ter a sensação de que, ai, fulano tomou rumo na vida por causa de mim. Não, mas ele mudou, ele largou bebida, ele tomou rumo no trabalho, porque ele agora tá dando melhor com a família, porque agora ele é um pai melhor, graças a mim. É uma necessidade de você salvar e mudar essa pessoa. Ao mesmo tempo que você tem essa necessidade, você vive se sentindo fracassada, porque ninguém muda ninguém. Você vive se sentindo culpada, porque você não tá conseguindo o que você queria. Marcelo, eu saí desse relacionamento abusivo e agora não sei nem do que eu gosto, de tanto que eu vivi a vida dele tentando fazer dar certo. Vivi isso aí 9 anos e ele não mudou. E a gente vai vivendo, é o que eu falo, a gente transforma um mês de relacionamento em um ano em 3 anos, 3 anos em 10 anos, 10 anos em 15 anos. E quando você vê, você tá aí há anos vivendo uma infelicidade, tentando encontrar sentido num sofrimento constante, gente. Aí você fica assim, gente, onde que eu tava esse tempo todo? Gente, eu ficava nessa. O meu foi 3 anos, o mais longo de todos. O relacionamento que eu tive ruim, né? Aí eu ficava assim, gente, 3 anos? E eu tinha a sensação, eu lembro no final, de que era a mesma coisa, assim, um pouco pior, porque foi piorando com o tempo, mas que era a mesma coisa do começo. Ah, fulano, ele melhorou 1%, 2%, melhorou. Aí vi uma discussão, eu tinha a sensação de que eram as mesmas coisas ali, era o mesmo ciúme, eram as mesmas palavras de ofensas no meu caso. Era a mesma, sabe? Era uma sensação de eu estar rodando atrás do rabo, tá secando gelo. Aí ficava assim, gente. E se a gente não percebe isso, você transforma em anos, em décadas, uma vida inteira, muitas vezes, de infelicidade. Então eu quero, com essa live, te libertar dessa culpa. Fazer você entender que você não é responsável pela felicidade do outro. Fazer você entender que dá para ser você mesma e ser leve sendo você mesma. Porque muitas vezes, quando a gente quer fazer o outro feliz, a gente deixa de ser quem a gente é, sobretudo se esse outro, na verdade, é o seguinte, muitas mulheres têm até uma, deixa eu ver se eu acho aqui no livro, isso, wait a minute, wait a minute, é que eu fico dobrando, gente,
As orelhinhas aqui do livro, tem tanta orelha dobrada que eu não acho qual que é. Cadê? Eu vou dar só um exemplo aqui, ler um parágrafo de uma mulher falando, que ela fala assim, depois de terminar a faculdade, ela trabalhava como secretária no departamento lá, e um dia um belo policial se aproximou e me perguntou onde ficava o bebedouro, e eu disse a ele. Depois me perguntou se tinha copos, e aí eu emprestei minha xícara de café. Ele precisava tomar algumas aspirinas. E ainda posso ver ele atirando sua cabeça para trás para engolir aqueles comprimidos. Então eu disse, uau, eu então ele disse, uau, eu realmente exagerei na noite passada. Aí naquele momento ela falou assim, eu disse pra mim mesma, ai que coisa triste, ele anda bebendo demais, provavelmente porque tá solitário. Aí ela fala, era justamente o que eu queria, alguém para cuidar, alguém que precisasse de mim. Pensei, certamente eu gostaria de fazê-lo feliz. Nós nos casamos 2 meses depois e passei os próximos 4 anos tentando fazer isso. Essa ser humana, antes de ficar com esse ser humano, ela já tinha uma ideia de que ele precisava dela, de que ele estava triste, de que ele vivia solitário. Olha as viagens que a gente tem sem perceber. 2 meses depois se casaram. Ela falou, preparava refeições maravilhosas, tentando fazer ele ficar em casa, mas ele saía para beber e só voltava tarde da noite. Então a gente brigava e eu chorava. Da próxima vez em que ele voltava tarde, eu me culpava por ter me aborrecido na vez anterior. E eu dizia para mim mesma, também não admira que ele não volte para casa. As coisas ficavam cada vez piores, até que finalmente o deixei. Tudo isso aconteceu há 35 anos e só no ano passado eu percebi que ele era alcoólatra. Sempre pensei que a culpa era toda minha, que simplesmente não conseguia fazê-lo feliz. Puta que pariu, gente. Vocês estão entendendo o nível do negócio? Aí muitas mulheres vão virar para mim e vão falar assim, mas ele faz, Marcelo, eu me senti culpada. Eu sei o que é isso, eu vivi isso na pele. Mas o outro tem algum botão dentro de você, um botão dentro de você, que quando o outro fala, esse botão aciona. É esse botão da culpa, é esse botão de querer ser a salvadora. Gente, essa mulher aqui, o nome dela é Eleanor. Essa mulher aqui, antes de namorar, de casar com o cara, uma situação, ele engolindo a aspirina, porque ele bebeu demais a noite passada, fez ela pensar que ele estava solitário ou que ele precisaria dela. E aí tem uma outra parte que eu quero achar aqui. Peraí. Que na verdade isso aqui era uma das coisas, mas tem outra aqui. Que fala assim, ó. Muitas mulheres cometem o erro de procurar homens com quem se relacionar sem primeiro ter um relacionamento consigo mesma. Correm de um homem para o outro em busca do que falta dentro delas. A busca deve começar em casa, dentro de si mesma. Ninguém pode nos amar o suficiente para nos satisfazer se não nos amamos. Porque quando em nosso vazio, olha essa frase que pesada, velho. Porque quando em nosso vazio buscamos amor, só conseguimos encontrar mais vazio. O que manifestamos em nossa vida é um reflexo do que está bem no fundo de nós, nossas crenças sobre nosso valor, nosso direito à felicidade e nosso merecimento. Quando essas crenças mudam, nossa vida muda também. Olha 3 coisas que a autora fala. O livro é Mulheres que Amam Demais, gente. Volta e meia, esse livro é livro de cabeceira, tá? Para vocês. Para mim também. Mas vamos pegar essas 3 coisas que ela fala. O que está bem no fundo de nós? A crença que a gente tem sobre o nosso próprio valor. Então, qual é o meu valor? O nosso direito à felicidade. O quão que eu me sinto nesse direito de ser feliz. E o nosso merecimento. Como é que tá essas 3 questões na sua vida? Porque se você não se sente merecedora, se você não reconhece seu valor, se você não se sente no direito de ser feliz, você vai viver se colocando em situações que vão te trazer culpa. E você corre o sério risco de deixar de ser você. Marcela,
O que eu faço, Marcela? Por onde que eu começo? Eu acho que um ponto fundamental para você começar, e que foi por onde eu comecei, juro por Deus, assim, quando eu entendi na prática isso, eu larguei mão da culpa e eu aprendi a sentir a sensação de liberdade. Foi quando eu entendi o quê? Ele é responsável por metade dos problemas e das soluções do nosso relacionamento. Eu era responsável também por apenas metade, 50% dos problemas e das soluções do relacionamento. Mas isso é uma coisa que tinha que escrever e colocar pregado aí para você acordar e ler isso todo dia até você de fato entender. Porque enquanto você não entender que ele é responsável, você entender, não é você ficar falando para ele, não. Porque você também é responsável. Vi uma live em que falava que você, fulano, aprendi hoje, daqui para frente tudo vai ser diferente, fulano. Porque eu aprendi numa live com a pessoa tal, que você é 50%, ó, responsabilidade sua, e eu não caio mais nesse seu papinho não e tal. Não é isso que eu quero de você. Eu quero uma mudança interna primeiro. Eu quero que você entenda isso com a sua alma. Porque só falar para ele, para jogar na cara dele, muitas vezes, não vai resolver seu problema. Você precisa entender isso consequentemente, suas atitudes vão mudar. Consequentemente, ele vai perceber que alguma coisa está diferente. Então, entenda, meu amor, que se ele bebe, é responsabilidade dele. Que se ele é grosso, é responsabilidade dele. Que se ele é ciumento, é responsabilidade dele. Que se ele é viciado em trabalho, é responsabilidade dele. Que se ele é gordo, magro, cuida, não se cuida, é responsabilidade dele. Que se ele te dá assistência, não dá assistência, fica presente ou é ausente, é responsabilidade dele. Nossa, Marcela, mas só dele? 50%, eu vou repetir, dos problemas e das soluções do relacionamento é dele. 50% é seu. Mas eu quero que quando você... Aí, vamos pegar o caso dessa mulher. Ele bebia e chegava tarde. Ela tentava fazer comida, ela tentava agradar, ele chegava tarde e ela estourava. E ela pensava também, do jeito que eu reagi, nenhum homem vai querer voltar para casa mesmo. Ela conheceu ele bebendo. Ele saía de casa porque ele queria. Se ele não estava feliz naquele relacionamento, é responsabilidade dele também conversar e resolver isso com ela. Quem disse para você que você tem que resolver tudo, que você tem que dar conta de tudo? Para, tá? Para. Então, eu acho que uma dica fundamental e a primeira de todas, talvez a mais importante, é entenda isso. Você precisa entender, não é com a cabeça só, não. Você tem que entender isso com sua alma, com o coração. E parar de querer ser responsável e achar que sempre tem alguma coisa que você pode fazer para dar certo, para mudar, para melhorar, não sei o que, não sei o que lá. Meu amor, sempre tem alguma coisa que você pode fazer, mas sabe para o que mudar? Você. Primeiro de tudo. É como eu acabei de ler aqui, muitas mulheres vão buscar relacionamento sem antes conseguirem se relacionar com elas mesmas. Que diabo que você vai encontrar no relacionamento? Fracasso, vazio, frustração, sabe? Coisas assim. E não é o que você merece. Então não confunda o que você aceita com o que você merece. O que você merece é muito mais. O que você merece, independente da religião que você tenha, como filha do Criador, como uma pessoa única que veio a esse mundo, que teve o milagre da vida aí, que você é fruto disso, você tem uma missão aqui a cumprir. O que você merece, meu amor, é muito mais do que o que você aceita. Então, para de confundir o que você aceita com o que você merece. Pelo amor de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Agora, muitas vezes você aceita tanto aquilo que você acredita que é aquilo ali que você merece. Que é aquele sentimento ruim. Que é aquele tratamento meia boca. Mas porque no fundo, você também se trata dessa forma. Porque no fundo, se ele não te dá carinho, se ele não te dá amor, se ele não volta para casa,
Se ele não faz tal coisa, você pensa assim, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu poderia fazer para ele coisar? Mas o que, meu Deus do céu? Aí você fica matutando sempre um jeito de alguma coisa que você pode fazer para ele mudar. E aí, meu amor, você entra no caminho da culpa e do fracasso. Sai desse caminho. Sai desse caminho. Então, ao invés de ir para lá, você vira e volta para cá. Qual que é o caminho que você tem que seguir? O caminho do ser você, estar em contato com você, se relacionar bem com você, entender que é 50% apenas sua responsabilidade. Mas, gente, mulher ainda, eu falo isso porque eu sou mulher, porque eu fui criada também por mulher, enfim. A mulher, desde revista Tititi da Vida, Contigo, sei lá, aquelas revistas de 10 formas de ter o cara aos seus pés, 5 maneiras de fazer ele vir atrás de você, 10 não sei o que e tal. Sempre formas incutaram na nossa cabeça que de alguma forma a gente pode mudar o outro, que a gente tem capacidade de transformar um cocô num príncipe, um relacionamento quebrado, fracassado num castelo. Isso foi uma ideia, uma ilusão que colocaram na nossa cabeça. Quer dizer que eu não posso fazer e contribuir para o meu relacionamento melhorar e ser de sucesso? Posso. Mas os outros 50%, meu amor, depende de quem? Me fala, que eu acabei de te ensinar. Você não muda quem não quer mudar. E mesmo quem quer mudar, não é fácil. Você tá aqui, você quer mudar. É simples assim? A Marcela tá falando, você mudar? Então, gente, pelo amor de Deus, esse negócio da mulher mudar o outro, da mulher transformar o homem, bota ele na linha. Eu ouvia muito isso. Minha mãe era dessas que bota ele na linha, viu? Sabe? Tipo assim, conserta ele, arruma ele agora, viu? Lá na frente fica pior. Então é melhor você arrumar ele agora do que lá na frente. Mas sempre essa ideia de que a gente muda o outro, de que a gente fica firme que faz, vai embora, dá um gelo que ele muda, faz isso que ele tal, faz aquilo outro que ele pimba, faz não sei o que ele tal. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa, o foco tá no lugar errado. O seu foco tem que estar em você. Quando diz respeito a um relacionamento, tem que estar os 50% que te cabe, metade do que te cabe, você pode dar o seu 100%. Mas os 50% que cabe a ele, ele também precisa dar o 100% dele. O problema é que você tem 50%, a parte aqui do relacionamento, 50%, e você dá o seu máximo, 100%. Aí tem a parte dele, 50%, e ele dá 10%. Ele dá 10%. Aí você faz o quê? 200%, 250%. Eu faço mais, eu tá mais, e não sei o que mais. E nesse se dedicar mais, vem uma culpa lascada. Vem uma sensação de fracasso lascada também. Porque ele vai, cada vez que você faz muito mais, muito mais, muito mais, vocês entram nessa dinâmica. Ele precisa de você fazendo muito e você precisa dele não fazendo nada. Pesado, né? Ai, Marcelo, mas também não é que não faz nada. Tá, você precisa dele fazendo o mínimo ali, fazendo os problemas, dando os problemas que dá, entendeu? Criando as situações que cria. Você precisa dele daquilo, porque você aprendeu a ser uma mestre em soluções conjugais, diz que fulana de tal, mas quando você acha que você está resolvendo o problema, você não tá. Você está relevando, você tá tapando o sol com a peneira. Porque problema resolvido mesmo, anota isso aí, problema resolvido mesmo, ele não se repete. Se você tá repetindo sempre os mesmos problemas, é porque provavelmente não foi resolvido. Era o que eu vivia. Os problemas geralmente eram a mesma coisa.
Era desconfiança, era ciúme, era insegurança, era controle, e não podia fazer isso, e incomodava que fazia aquilo, e estressava, explodia, mesma coisinha, mesma novela, mesma novela. Mesma novela, cara. E uma coisa que eu aprendi no meu casamento, que foi um pacto que eu fiz comigo, antes de qualquer coisa, é que eu não viveria recorrentemente os mesmos problemas. E se isso acontecesse por um tempo, tipo 2, 3 meses, vivendo aquela mesma coisa, aquela mesma ladainha, voltando no mesmo ponto, tendo a sensação de que tá rodando em círculo, era porque tinha alguma coisa de errado, que nem eu e nem ele estavam sabendo resolver. E que eu ia conversar com ele para isso, para dizer, olha, é a mesma situação, percebe que a gente tá rodando em círculo, não tá conseguindo resolver. Então a gente tá fazendo do jeito errado. Agora, ficar repetindo os mesmos problemas, gente, as mesmas ladainhas, as mesmas coisas, a cada uma semana, a cada um mês, a cada não sei o quê, tem alguma coisa de errado. Não tá sabendo resolver. Então, fui lá longe, né? Mas para dizer o quê? Que relacionamento é 50%. Anota aí essa frase. E eu quero ver se tem perguntas agora. Relacionamento é quando você dá 100% do seu 50%. Vocês entenderam essa ideia do 100 e 50% ou não? Ficou claro? Quando você, os dois, 50% da sua parte, 50% da parte dele. Isso forma o quê? Um relacionamento. É isso que forma um relacionamento. Cada um desses 50% faz o seu melhor. Isso também é um relacionamento saudável. Estamos falando de pessoa perfeita, pessoa incrível, maravilhosa, sem defeitos, não. Amor é muito mais disposição, dedicação, sabe? Então, amor é isso. Mais do que, ai, menina, te amo, amor da minha vida, e tudo vai dar certo, viu? Porque a gente se ama e isso é o mais importante. Vai nessa, meu amor. Vai esperar o pega pra capar e ver se só esse sentimento funciona. Não. É dedicação, gente. Agora, se desde o namoro você tá aí tentando mudar seu parceiro, seu namorado, e você quer casar com ele, meu amor, prepara pro inferno que vai surgir. Muda enquanto é tempo. Muda essa visão enquanto é tempo. Sério. Tem um conselho de amiga que eu posso te dar é, se você já se sente culpada com muita frequência aí nesse seu namoro, meu amor, mas muda pra ontem. Não demora, não. Tem coisa errada aí. Não é normal se sentir muito culpada. Não é. Não é. Ai, Marcela, mas quer dizer que quando eu erro eu não vou me sentir culpada? Eu menti pra ele, tô me sentindo mal por isso. Beleza, cara, legal. Pontual esse problema. Você vai lá, você conversa, você reconhece, pede desculpa. Show. Agora ficar disco arranhado? Não. Esquece. Marcela, porque eu reconheço o problema e mesmo assim não consigo mudar esse problema. Posso pensar que não faz parte da minha personalidade? Ixi, Mel, me explica melhor, amor. Como assim? O que não faz parte da sua personalidade? Explica melhor aí pra eu. Aí tem aqui, depois de 11 anos casada, descobri que eu nunca fui eu. Me deixei levar. Aí depois colocou, está acontecendo exatamente isso comigo, infelizmente. E, gente, aí uma coisa legal. Legal, né? Mas interessante. Esse descobrir que eu nunca fui eu e tal, às vezes dá uma raiva do homem que tá do nosso lado. Você olha pra ele e você fala assim, gente, mas como é que eu... E não é pra ter raiva do outro. Ele não é o principal responsável por isso. A gente também, sem perceber, foi se deixando levar. A gente, sem perceber, conscientemente, foi alimentando essa situação. E uma grande virada de chave para mim foi essa, foi eu entender como que eu também era responsável por aquele relacionamento que eu estava vivendo. E isso não me gerou culpa. Pelo contrário, eu me sentia culpada quando eu estava fazendo tudo errado.
Quando eu entendi que eu tinha a minha responsabilidade por ter deixado chegar àquele ponto, e qual que é a responsabilidade? Acreditar que ele ia mudar, fazer, tolerar, ser super indecisa, insegura também, ter medo de ficar sozinha, meu Deus, se não ficar com ele eu não vou encontrar outro. Então, com essas coisas que eu pensava e sentia, isso contribuía para eu continuar e para piorar aquela situação. E eu sempre acreditando que ele ia mudar. Gente, é o que a gente quer acreditar, não é não? Que o outro vai mudar. A pergunta é, você está mudando para o seu próprio bem? Ou você está se anulando para que ele mude e se torne o que você quer que ele seja? Você conheceu um bebum mulherengo, você quer que ele seja um pai de família, um homem de igreja e tudo. Você conheceu um cara todo fechado, introspectivo, que não fala, que não se expressa, e você quer que ele seja o super conversador. Sabe? Então a gente também tem que ter um pouco de pé no chão. Você conheceu um cara super endividado, problemático, que não trabalhava, só ficava jogando, comendo, morava com a mãe, não queria saber de nada, e você quer que ele seja um cara super trabalhador e tudo. Desculpa, mas vai ser difícil. Discutimos muito por conta que minha tolerância com as coisas, educação com os filhos. Para ele e para mim também é um problema. Sei, mas não consigo mudar. Deixa eu ver se eu capto aqui. Marcela, porque eu reconheço o problema, mesmo assim não consigo mudar esse problema. Posso pensar que não faz parte da minha personalidade? Discutimos muito por conta da minha tolerância com as coisas da educação dos filhos. Para ele e para mim também é um problema. Sei, mas não consigo mudar. Eu acho que assim, gente, não conseguir mudar quando eu tenho minha opinião. Eu entendi um pouco. Não, mas vamos falar sobre por que eu não consigo mudar esse problema. Porque só saber que se tem um problema não é suficiente para mudar. Não é. Exemplo, só saber que eu tenho diabetes é suficiente para minha diabetes diminuir? É suficiente para minha diabetes passar? Não. Só saber que eu tenho crise de pânico é suficiente para eu deixar de ter? Não. Eu estou dando exemplos ridículos, mas é para a gente ter. Só saber que eu tenho câncer é suficiente para as coisas começarem a mudar para melhor na minha vida? Não. Então, saber que se tem um problema, reconhecer um problema, é o primeiro passo, é quando você entende assim, beleza, eu estava com uma dor aqui nas costas, achei que eu precisava ir no ortopedista, mas aí descobri que tem a ver com um problema na cabeça daquela vez que eu tive, então agora eu vou no neurologista, porque tá ligado lá, beleza. Então você já descobriu o real problema, faz você direcionar a melhor forma de resolver. Mas se, minha opinião, minha sincera opinião, se não está conseguindo resolver, é porque não está buscando ou a ajuda correta ou tendo as atitudes corretas para isso acontecer. Não é fácil. Gente, para pensar. Você passou não sei quantos anos, né? Cada uma, às vezes você tem 20, tem outras que estão aqui que tem 25, tem 30, 40, 50 anos. Você passa vários anos da sua vida fazendo do mesmo jeito ali. Aí você resolve mudar. Não é simples. Porque você passou mais tempo fazendo do jeito A do que do jeito B. Quer dizer que é impossível? Não, é possível. Só que precisa ter aí mudança de pensamento, mudança na forma de falar, mudança na forma de agir. E precisa ter uma constância até que isso realmente mude. Ah, eu sou muito explosiva, Marcela. Por exemplo, né? Vira pra mim e fala assim, eu sou muito explosiva e tá difícil pra mim. Eu sei que eu sou assim, mas eu não consigo mudar. Tá, você encontrou todas as alternativas? Já? Todas as possíveis? Você já foi? Porque eu ouço muitas mulheres, não estou dizendo que é o seu caso, Mel, mas aproveitando o assunto, eu vejo muitas mulheres que estão perdidas, que já desacreditadas de mudar, mas porque, ou de que é possível, porque na verdade tem tentado do jeito errado, sozinha, batendo a cabeça, sabe? Então, assim, é preciso mudar padrões, padrões de comportamento, padrões de pensamento. Eu costumo falar de gente com diabetes, descobriu que tem diabetes, quer dizer que tudo vai melhorar, assim, eu vou tratar muito bem? Não, você não quer tratar. Pessoas que descobrem diabetes no início resistem, não querem continuar a vida do jeito que estava bom.
Se é pra eu morrer, que eu morra feliz, comendo, bebendo, fazendo o que eu gosto. Vou criticar essas pessoas? Não, não vou. Mas é um processo até elas entenderem que continuar comendo do jeito que come, bebendo do jeito que bebe, tudo vai prejudicar mais do que ajudar. Que viver mais tempo se alimentando diferente é melhor do que viver menos tempo se alimentando mal. Então é um processo. Não sei se eu respondi. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Essa é boa. O que fazer quando ele só pensa nele e não dá importância para o que eu sinto ou que está me machucando? Primeira coisa, gente. O que ele faz ou não faz na prática que te faz pensar que ele só pensa nele? Eu tô fazendo um exercício com você, que é um exercício até de comunicação não violenta, que é qual que é a cena de filme mais recente que você pode descrever que ele fez, como se fosse uma cena, que fez você pensar que ele só pensa nele, que fez você tipo assim, ai meu Deus, lá, de novo, só pensando nele, ai que egoísta. Qual que foi o momento, a exata coisa que ele fez? Ele chegou do trabalho, não te ligou, você foi conversar com ele falou, agora não dá, não tenho tempo, não sei, Pensa primeiro exatamente o que foi. Na uma situação específica. Ah, mas ele sempre faz isso. Eu não quero saber de sempre, eu quero saber de uma situação específica. E aí, você tem que entender como que você tem se posicionado nesses momentos com ele. Você está reclamando? Qual que é a sua necessidade? Ah, quando você chega do trabalho, eu quero conversar com você que você diz que não tem tempo. Eu fico muito triste. Porque eu tenho a necessidade de conversar, de ser ouvida pelo meu companheiro. E é por isso que da próxima vez eu gostaria que quando você chegasse, você me perguntasse como é que foi meu dia, o que eu fiz, o que foi de bom, o que não foi de bom e tal. Pra que eu tô dando esse exemplo? Porque quando você fala assim, e tá me machucando, né? Não dá importância pro que eu sinto. Você tem que entender qual que é alguma necessidade, um buraco em você aí, que na vida 2 não está sendo preenchido também por ele. Porque enquanto você não entender exatamente o que para você dá importância para o que você sente, por exemplo, é o quê? É perguntar como você tá, é te ligar, é te mandar mensagem, é quando você começar a conversar, ele te ouvir, ele não mexer no celular, ele perguntar mais sobre você. O que é isso na prática? Porque quando se trata de um relacionamento, você também precisa falar para ele qual que é a sua necessidade. Você não precisa ficar se machucando. Só que ele precisa saber o que exatamente ele faz, como que exatamente você se sente e o que você gostaria que exatamente ele fizesse. Se tudo isso está muito claro para vocês dois e ainda assim ele não quer, e na verdade quando você diz para ele como é que você gostaria que ele fizesse, você está pedindo. Se ele gostar de você e quiser te ver feliz, ele vai se esforçar. Mas se isso não acontece, aí você tem que repensar. Às vezes ele está te dando o que ele tem. O outro nos dá o que tem para dar. E às vezes não tem o que a gente quer. Tipo eu queria do meu namorado mais maturidade. Eu queria mais confiança da parte dele. Não tinha, cara. Pela história de vida dele, pelas coisas que ele viveu, o que ele tinha para dar era aquilo naquele momento. E eu não aceitava. Eu queria que ele fosse muito diferente, que, sabe, fosse mais maduro, tivesse outra cabeça, tivesse outras atitudes e tal. Não tinha. Então, você tem que entender assim, se você está tentando ser clara da forma certa, ou se você está tentando transformar a zebra num cavalo também, né? Porque às vezes existem pessoas muito narcisistas que só querem saber de si mesma, sabe? Pessoas muito, de fato, egocêntricas, mas até uma pessoa, na minha opinião, egoísta, porque egoísta, gente, é um rótulo que a gente dá também, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas uma pessoa narcisista que pensa que tudo gira em torno dela e tal, até uma pessoa assim, mas que ama e que escolhe amar, ela pode se dedicar pro relacionamento. Eu não tô falando que ele vai mudar porque você quer que ele mude.
Ele vai mudar porque ele quer mudar pra te ver feliz. É outra questão. E não é você que vai convencer ele disso. Não cai nessa cilada. De que se doando, provando pra ele, vivendo em função dele, o seu amor vai mudar o fulano. Cai fora desse barco, porque isso é furada, gente. Minha bateria tá acabando aqui do celular. Bom, mas meu tempo também tá acabando. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você mudou a minha vida por completo, para melhor, é claro. Ai, que delícia, Silvio. Depois me manda direct contando mais detalhes dessa mudança. Má, muito obrigada pelo seu trabalho e disposição, adoro você. Já vi que tô amando e fazendo por duas, quero sair disso, mas estou apegada demais e achando que vai ter mudança, quase 2 anos já, né? O seu melhor guia para ver se vai mudar ou não vai é olhar para trás. É igual o Waze, gente. É igual o Waze. Vê o caminho, olha para trás, vê o caminho que você já trilhou. Em algum momento, aquilo que você andou te fez chegar perto do seu destino ou te fez chegar no seu destino? Não, não fez. Pelo contrário, está indo para tá longe. Então você vai continuar ou você vai arrumar a rota do Waze? Você arruma a rota do mapa. Então o melhor guia para o futuro é olhar para o passado. Não ficar preso a ele. Mas olhar, ver lá, o que aconteceu? O que ela já fez? O que eu já fiz? O que eu estou esperando acontecer? Já aconteceu? Chegou perto, o que me faz pensar que vai mudar? Porque o que faz mais a gente pensar que o outro vai mudar é muito mais a nossa necessidade de ser amada e de ser feliz. Do que realmente um amor verdadeiro, tá, gente? Vai, né? Vai indo por esse lado aí. É muito, quanto mais eu penso, mesmo que seja ruim o que eu tô vivendo, mesmo que não seja muito bom, mas eu tô pensando que vai melhorar, que vai mudar, isso tá mostrando que eu tenho um problema. E às vezes a gente acha que é só o outro, né, que tem um problema. Tem que parar de beber, tem que me dar mais atenção, tem que fazer não sei o quê. Mas quanto mais eu fico nessa relação, mais eu vou sofrendo, mais eu vou esperando, tendo esperança, na verdade, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Gente, isso aí, Rê. Olha a hora, eu não vou perder essa live. Deixa eu ver se teve pergunta no YouTube. Tem pergunta no YouTube, mas eu não vou perder a live aqui no Insta. Eu só vou... No YouTube teve uma pergunta que eu vou responder agora, para eu não perder a live aqui que vai cair, que é: querer se sentir necessário ser salvadora tem origem na infância? Aí teve uma outra: estou há um mês sem nos ver, ele quer conversar comigo, dou essa chance? Então eu vou desligar aqui com vocês no Instagram só para não perder a live. Eu vou responder mais essas 2 perguntas aqui no YouTube e no Facebook. Quem quiser dar uma olhada lá, pode ir. O link da live está no meu Telegram também. Mas vai ser 2 minutinhos, 5 minutinhos aqui no máximo. Eu não quero perder vocês aqui do Instagram. Então eu já vou me despedir de vocês aqui, tá bom? Segunda-feira a gente se vê. Se Deus quiser, temos mais temas para lives aí, mais novidades. O problema é que já fiz tudo o que você falou e ele continua indiferente. Diz que eu crio problemas onde não tem. Mas como você falou, ele é narcisista e egocêntrico, muito mimado. Cada um só dá o que tem. Então precisa chegar um momento de que é isso que eu quero ou não. Tá? Gente, beijo pra vocês do Insta. Até segunda-feira. Aproveitem o final de semana. Vão amadurecer, vão evoluir, vão ler, vão descansar, vão se curtir a própria companhia, tá? Beijo! Quem quiser, corre ali pro YouTube. Gente, pessoal do YouTube agora e do Face, eu vou responder essas 2 perguntas aqui. Só deixa eu salvar o vídeo do Insta. Querer se sentir necessário e salvadora tem origem na infância? Olha, eu não sou do tipo que eu falo que as coisas têm um tipo só de origem, que a causa é uma principal na nossa vida. Até porque nós somos um ser integral, né? Tipo, inteiro. Então, é várias coisas que afetam isso, que contribuem para isso. Mas a fase em que a gente está principalmente formando a visão de mundo, nossa identidade, tudo é na infância. Então, o que acontece lá não é que é ali que começa tudo, mas o que acontece lá tem um peso muito maior para a gente
ser como a gente é. Então, por exemplo, ser salvadora, ser necessária, vou te dar o meu exemplo, Marcela. Para mim, ficou claro, com toda a minha história, com tudo que eu vi, os detalhes da minha vida, a história dos meus pais, do relacionamento deles e tudo, que a minha principal origem foi na infância. Foi do relacionamento dos meus pais, foi do exemplo que eu tive de casa, de dentro de casa. Né? Então, assim, eu tive minha mãe muito nesse papel de ser necessária, a família como um todo também, por parte de mãe. Mulheres com esses papéis de salvadoras, super necessárias, que as pessoas precisam dela e tudo, mesmo chegando a ponto de fazer por outro algo que não faz bem para mim. Então, eu vivenciei muito essa realidade. E isso me moldou e fez, por um bom tempo da minha vida, achar que esse era o jeito certo, que era o único que eu conhecia. Então, querer se sentir salvadora, sobretudo também quando tem conflitos na família ou situações na família que faz mal, que você não gosta, mesmo desde pequena, e você não consegue mudar quando pequena, isso naturalmente gera na criança uma necessidade de mudar algo quando ela cresce, né? Então, ironicamente, até nesse livro Mulheres que Amam Demais, uma coisa interessante é que pessoas que viveram que se doam muito, são salvadoras, geralmente vão para profissões que vão cuidar de pessoas vulneráveis, tipo psicóloga, assistente social, alguma outra profissão que cuide dos mais, né, de pessoas oprimidas, assim, não fraca e oprimida, mas também vulneráveis, né, de alguma forma. Então, interessante, né? Até às vezes nossa escolha de profissão tem a ver com, com isso. Mas, no mais, é isso. Quando ele mora com a mãe, ela é ciumenta. Ele não assume nada sério por causa da mãe. Largou a vida pessoal dele por conta da mãe. Eu estava com ele há 3 meses. Quando falei pra ele, não gostou. Estamos um mês sem nos ver. Ele quer conversar comigo. Dou essa chance? Ele mesmo disse que é o filho da mamãe. Ele tem 50 anos. Não dá pra acreditar nisso. Ele disse que gosta muito de mim, mas a situação é absurda. Isaura, amor, corre! Eu não queria falar isso não, mas corre disso. Sabe por quê? Tem uma desordem familiar muito grande nele. De alguma forma, mais do que o filhinho da mamãe, ele, não sei se essa mãe, pelo visto, não tem marido, mas ele assumiu lugares que não é só o dele também. Então tem uma desordem aí, porque muitas vezes você vai querer disputar um lugar na vida dele que não está disponível. Infelizmente, essa mãe está assumindo um lugar na vida dele que não cabe outra mulher aí. E se você tá com ele, deixa eu ver, 3 meses, cai fora, amor. 50 anos na cara, mais 5 anos de idade. Sai fora, sai fora. Tem muitos outros homens por aí prontos para você se relacionar. Então, assim, ele vai falar o quê? Ele pode falar o que você quer ouvir. Pode até valer a pena a conversa. Você pode correr o risco de ouvir o que você quer. Mas olha para o que você já está vendo. Para esses 3 meses, os sinais que você já teve. Você quer ouvir o que ele tem a dizer ou você quer levar em consideração os fatos? Então, mulher tem que ter muito cuidado, que a gente se apaixona pelo que ouve. A gente se apaixona pelo que pode acontecer muito mais do que pelo que é. Se apaixone ou se desapaixone pela realidade, do jeito que é. Você aceita ele, você se apaixona por ele exatamente do jeito que está hoje? Se sim, segue adiante, mas se não, é o que ele tem para te dar. Eu, Marcela, de fora vendo, diria: cai fora, corre que é cilada. Entendeu? Deixa eu ver o que mais. Não, e 50 anos, cara. Tipo assim, mas tem muita criança em corpo de adulto, gente. Nós somos uma criança em corpo de adulto, mas o meu papel aqui é fazer vocês, no fundo, se tornarem mulheres, né? Deixarem de ser meninas mimadas para se tornarem mulheres de valor, né? Meninas mimadas eu falo assim, no bom sentido, não criticando e tudo. Mas, pelo amor de Deus, você já tem, mora com a mãe, não tem, não, mano. Vixe, Maria, chega, me arrepia.
Mas que bom que você tá, assim, questionando sobre isso, né? E já tendo uma visão diferente. Mas, Cris falei pra Isa da constelação familiar sistêmica, muito bom constelação familiar. E na verdade, Isa, eu acho que seria interessante você se perguntar assim, eu não sei como foram os seus relacionamentos passados também, enfim, mas o que me faria continuar a investir nesse relacionamento? Ah, eu gosto dele. Legal, o que você gosta nele? Você gosta realmente do que você vê ou do que você está projetando que ele pode ser? Ah, mas ele é carinhoso, Marcela. Legal. Quando que ele é carinhoso? Nos poucos momentos que vocês se veem? Quando ele tem tempo e quer te ver, que ele não tá com a mãe? Ah, Marcela, mas ele é trabalhador e não sei o que. Legal. Você vai viver feliz só porque o homem é trabalhador? Então, eu acho que tem coisas essenciais. E disputar lugar com sogra, meu amor. Se desde o início você já tá vendo que tá osso, cai fora. Cristiane, tô sempre fazendo propaganda das suas lives para as amigas. Show, 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 show. Gente, that's it. Obrigada, mas quero cair fora mesmo, senão vou me machucar mais. E caia fora, eu vou dar um conselho. Cair fora não é fazer ele sofrer. Cair fora não é ser grossa com ele. Cair fora não é ser estúpida com o outro. Cair fora é ser sincera com você. Porque mulher tem esse mal também. Ai, tô saindo fora dessa. Será que eu vou me arrepender, gente? Será que o outro vai me ficar achando que eu sou uma pessoa ruim? Será que não sei o que? Não, meu amor. Foca nos fatos, na experiência afetiva que você quer viver. As coisas estão caminhando e parece que vai dar certo. Legal, não tá, então eu preciso me posicionar. Aí ele vai perguntar por quê, que eu isso, que eu aquilo, né? Que nem ele falou assim. Ele diz que. Cadê? O que ele fala? Não gostou. Enfim. Então, cai fora sem culpa, sem medo, certa do que você está fazendo. E você não veio nesse mundo para agradar a todos. Ele também não veio. Então tá tudo bem, tudo certo, tá? Cai fora enquanto é tempo, gente. Quanto é uma coisa que eu falo, quanto menos Natal a gente passa junto, um relacionamento ruim, um namoro ruim, melhor. Menos memória você tem, menos afeto, menos apego, menos tudo. Quanto mais vai passando o tempo, mais balaio de gato vai ficando. Então, menos nesse caso é mais. Menos tempo é mais fácil, tá? Segunda-feira a gente se vê. Beijo pra vocês. Espero que a live de hoje tenha iluminado alguma coisa aí. Aberto algumas portas, algumas janelas. Ligado algumas luzes. E até segunda, tá? Não tenha medo, você que tá me vendo aqui, de tomar decisões, de tomar atitudes. E no que diz respeito ao seu bem-estar, ela sempre vale a pena. Uma decisão, mesmo que imperfeita, ela sempre vale a pena ser tomada. Beijo, gente. Fui. Até mais.